Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como o Conexus pode recuperar dados de arquivo texto e arquivo Excel. Como vocês estão visualizando na tela, eu já estou aqui com a versão Personal Edition, que é a versão gratuita que você pode baixar a partir do site. Ok? Então, para ler os arquivos, primeiramente eu vou criar uma solução nova aqui. E aí você vai ver que na versão Personal Edition você tem essas duas opções: ler arquivo texto ou CSV e arquivos Excel. Vamos começar com o arquivo texto, né? Então eu vou buscar um arquivo aqui, eu vou colocar o nome dele como txt. E aí você precisa procurar o arquivo, né? Aqui a gente já tem alguns exemplos, eu vou usar esse Sales Distribution como exemplo, né? Então você informa o nome do arquivo, como ele está separado, né? Se ele está separado por ponto e vírgula ou por tabulação. Nesse caso aqui ele está separado por ponto e vírgula. Você informa o formato de data, ou seja, se existe algum campo data presente no arquivo, qual que é o formato desse campo. Se você não está muito familiarizado com o formato de datas, você pode clicar nesse utilitário aqui, que é um assistente que vai te ajudar a como formatar a data em questão. Então, por exemplo, se a data está formatada com os dois primeiros caracteres representam o ano, os outros dois representam o mês e os outros dois representam o dia, você pode vir aqui, por exemplo, ano com 2 dígitos e arrasta para cá. Aí vamos supor que está separado por um traço. Você põe um traço, aí por exemplo, o número do mês. Aí põe aqui e mais um traço e o número do dia. Então você tem várias opções aqui e o sistema vai formatando a data atual de acordo com o formato que você for colocar aqui. Então se você colocar, por exemplo, 4 anos, o ano aqui, desculpa, fez errado aqui. Se você colocar essa opção aqui, lá, ele já coloca 2015 para você aqui nesse momento, ok? Mas vamos supor que nesse caso aqui a data seja essa aqui mesmo, que é a padrão do português, do idioma português. Agora, outra coisa que vocês precisam colocar é o separador decimal, caso existam campos que sejam numéricos, e também separador de milhar, se existem os separadores. Se eles não existem, você pode deixar o ponto ou você pode deixar em branco. O outro campo muito importante é a codificação, né? Geralmente os arquivos são gerados para o sistema estão na codificação ANSI, mas pode existir outro tipo, UTF-8, Unicode, enfim. Qual é a diferença de um para o outro? É o conjunto de caracteres. Então, se você se deparar com um arquivo, quando você mandar visualizar o arquivo, você viu algum campo que está com aqueles caracteres especiais ao invés de acento ou ao invés de cedilha, você pode verificar se a codificação está correta, que às vezes você está lendo um arquivo com a codificação ANSI e está especificando aqui no Connex como UTF-8. Tá? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso. E por último, você tem esse flag aqui que indica se a primeira linha do arquivo é o cabeçalho. Okay? Vamos visualizar o arquivo e vamos verificar aqui. Bom, o sistema ele vai recuperar somente 50 primeiras linhas, né? Porque o arquivo aqui ele tem 12.251 linhas. Você pode ver aqui que todos os campos ele tem um campo para você checar, indicar se você vai ou não contar com esse campo na fonte de dados. Se você não precisa do campo, é recomendável que você desmarque o campo que você está vendo aqui na tela. Aqui você tem um formato de data. Então você tem aqui o dia, o mês, o ano, e aqui você tem não tem horas aqui nesse caso. Então esse formato de data vai atender. E por último você tem alguns campos aqui que são campos numéricos separados por o decimal por vírgula, conforme você já colocou aqui. Bom, então aqui você tem todo o arquivo, é isso. Basta que você preencha esses campos aqui e em seguida clique em importar. O Conexus vai recuperar todas as linhas, ok? São 12.000 linhas, ele já recuperou aqui. E a partir do momento que você recupera, a base já está disponível aqui na parte de refinar.
Então você pode olhar que a data foi aceita corretamente, porque aqui o Conexus classificou o campo como data. E aí você tem aqui ano, mês, trimestre, enfim, tudo classificado. Ele já classifica as medidas, tudo direitinho para você. Okay? Agora vamos buscar um arquivo Excel. O processo é muito similar. Ok? Então vamos colocar Excel aqui. Vamos buscar a planilha. Tá? Aqui tem uma do PIB mundial. Um exemplo. Tá? Vamos buscar aqui. Ele vai ler a planilha. E aí você tem que escolher essa sheet, que é a planilha do Excel que contém os dados. É porque embaixo, se você olhar na parte de baixo do Excel, você vai ver várias planilhas. Então qual planilha contém os dados que você quer visualizar? É isso que esse campo sheet fala. Da mesma forma você tem formato de data, número decimal, separador de milhar e primeira linha do arquivo. Vamos dar uma lida aqui. Bom, aí visualizou, ele tem aqui a sigla do país, ok, e o PIB em milhões. Eu vou importar também esse arquivo e vou ver o resultado aqui. Nesse momento eu já tenho dois arquivos, então você tem o texto e o Excel aqui, tá classificado já de forma diferente. Somente para ilustrar eu vou vir aqui e pegar o Excel, colocar o país e ver o PIB dos países aqui que ele recuperou. Aí eu vou colocar uma visualização de bolhas e aí a gente tem aqui o PIB mundial e nós temos o nosso querido Brasil aqui sendo pelo menos destacado no gráfico. Obrigado.